Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos irmãos, a paz e a graça de Jesus estejam com vocês. Muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra, trazido aqui pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Que bom, né? Estarmos juntos para essa jornada, não é, missionária? Muito boa tarde, meus queridos ouvintes. Muito bem. Olha, a gente está numa jornada de leitura completa da Palavra de Deus. Você que está nos acompanhando já sabe que nós vamos ler de capa a capa, explicando, né, cada versículo, cada passagem bem direitinho. E aqui nós já começamos, né, no Velho Testamento, lemos apenas os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, só para você entender, ouvinte, como foi criado o universo, como foi criado o ser humano e por que o ser humano decidiu viver longe da presença de Deus. E aí já pulamos para o Novo Testamento, que é quando vem Jesus, quando o nosso Deus Todo-Poderoso vem em carne para iniciar a execução, né, do plano de salvação do ser humano, né? Mas a gente vai ler também o Velho Testamento, logo assim que acabar o novo, né? Já completamos o Evangelho de Mateus e já estamos agora no segundo livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Marcos. Então você já vai abrindo aí a sua Bíblia no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, ok? Vamos começar do versículo 1. E depois que acabarmos o Novo Testamento, sim, nós vamos voltar para o Velho Testamento, a partir de Gênesis capítulo 4, e aí vamos adiante até Malaquias, né? Até o último livro do Velho Testamento. Então, no programa anterior, queridos, nós estávamos vendo o capítulo 8 de Marcos, onde Jesus estava falando, né, que a pessoa que abrir mão do seu eu, né, das coisas que quer, da sua maneira de viver, para viver como Jesus deseja e orienta, essa pessoa ganhará a vida eterna, né? Terá uma vida melhor nessa terra e terá a vida eterna com Deus. Já a pessoa que diz assim, né, missionário? Não, eu quero viver do jeito que eu quiser, quem manda na minha vida sou eu, né? Sou dono do meu nariz. Aí realmente... Tá complicado para essa pessoa, não é? Complicado, né? Jesus respeita isso, não vai interferir. Mas ela a pessoa não vai ter a salvação. Não terá a vida eterna. E não vai ter a vida eterna com Deus e não vai ter uma vida com a prosperidade do dom de Deus aqui na terra plena, né? E a vida, né, após a morte salva, junto com o nosso Deus. Bem. Então agora nós vamos, queridos, para o capítulo 9, versículo 1 de Marcos, né? Então, diz assim a palavra de Deus. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Eita, esse trecho aqui, missionário, muita gente não entende aqui. É verdade. O que Jesus está falando, né? Porque quando as pessoas ouviram isso, né? Jesus dizendo que em verdade, tinha alguns que estavam ali, os apóstolos, que não passarão pela morte, quer dizer, que não morrerão, né? Até que vejam chegar o reino de Deus com poder, né? Isso aí muita gente pensou, missionário, que era Jesus falando da sua segunda vinda. Sim. Então algumas pessoas pensaram que aqueles discípulos iam ficar vivos por centenas de anos até Jesus voltar. Entendi. Mas, na verdade, Jesus estava falando aqui que
as pessoas iam vê-lo ressuscitado. Esse é o poder, o reino de Deus chegando com poder. É Jesus que inaugura. Jesus é o primeiro homem. Jesus era 100% Deus, mas quando era o verbo, a palavra de Deus, né? Quando ele se fez carne, ele se esvaziou da sua condição de Deus e ficou entre nós como um homem. E ele foi o primeiro homem a morrer e a ressuscitar para não morrer mais. Certo. Porque veja que interessante, Jesus ressuscitou Lázaro, não foi o amigo dele? Ele estava morto há 4 dias. Mas Lázaro ressuscitou, voltou para suas irmãs, mas depois ele morreu de novo. Exato. Definitivamente. No dia que estava, no dia certo, não é? Determinado para determinado. Já Jesus não. Jesus, quando morre, ele ressuscita, mas é para sempre. Com o corpo glorificado, né? Um corpo que todos nós receberemos. Então os apóstolos viram isso. E a gente vai ler um trecho agora. Qual é o título, missionário? A transfiguração. Pronto, agora Jesus vai mostrar para os apóstolos, apenas para alguns que ele vai chamar, ele vai mostrar uma pequena amostrazinha de como será esse corpo glorificado que nós teremos e que Jesus foi o primeiro a ter. Então, transfiguração é isso. Transfigurar é haver uma transformação, né? A palavra para transfiguração vem do grego metamorfo, que quer dizer, aí vem, né? Metamorfose. Mudar de forma. É mudança de forma, transformação, né? Então, a aparência de Jesus a gente vai ver que foi mudada e passou a brilhar. A missionária vai ler aqui, a gente vai ver direitinho. É Marcos 9, capítulo 9, versículo 2, né? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós à parte a um alto monte. Pedro, Tiago e João só, né? Só os Tiago 3. e João eram irmãos. Então tinha Pedro sozinho, Tiago e João, os 2 irmãos, né? Foi transfigurado diante deles. Como é transfigurado? Ele foi transformado, né? Transformado. Como é? Aí a missionária vai ler agora no verso 3, como é como que ele foi ficou. Que aconteceu, né? isso? Como é que ele ficou, Jesus? As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Ou seja, as roupas de Jesus, né, ficaram brancas, branquinhas, como não tem água sanitária que deixe, né? E ficaram resplandecentes, quer dizer, o que é resplandecente? Luminosos. Né? A ponto de... Já viu aquela luz quando o carro vem com farol alto em cima da gente, né? Fica encandeado, né? Aquele farol. Imagine um super farol. Jesus ficou como se fosse um super farol resplandecendo, né? O que mais? Verso 4. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. No 5. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre... Pedro se dirigiu a Jesus, né? Exato. Ele disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Então, vamos explicar. Pedro se dirigiu a Jesus. Jesus ficou com o corpo glorificado, transfigurou-se, se transformou na frente de Pedro, de Tiago e de João, mostrando como é que seria no reino dos céus. E Jesus estava ali conversando com Elias e Moisés. Veja que Pedro, nenhum dos apóstolos foi conversar com Elias e Moisés. Só Jesus, né? E como é que pode, pastor? Elias e Moisés não morreram? Elias e Moisés estavam na glória e vieram conversar com Jesus, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então Jesus é o único ser que estava ali, podendo estar no mundo entre nós e podendo também estar no mundo espiritual, porque Exatamente. Ele é Deus, não é? Interessante. Também os anjos, né? Os anjos, eles estavam no mundo espiritual e de vez em quando eles vinham à Terra trazer mensagens, né? O anjo falou com Maria, não é? O anjo de Deus falou com José.
O anjo de Deus falou com João, quando revelou o Apocalipse, né? Falou com Abraão. Falou com Abraão. Inclusive com Abraão, eles se fizeram como homens, né? Apareceram para Abraão como se fossem dois viajantes. Com Ló, né? Ló e suas filhas. Então, várias ocasiões que os anjos de Deus ficaram fazendo se comunicando no mundo espiritual e no mundo físico. Porém, não há nenhum relato bíblico de nenhum ser humano vivo conversando com outro ser humano morto, que já morreu. Isso aí não há. Exatamente. Porque a Bíblia diz que não há comunicação entre mortos e vivos, né? Muito bem. Aí estava lá. Então veja a inocência de Pedro, né, missionário? Pedro disse ali: ó, Jesus, vamos então aqui nesse monte fazer 3 tendas, né? Uma fica para o Senhor descansar, outra para Moisés e outra para Elias. Veja que Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo. E o versículo 6 vai dizer isso, né? O que diz? Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. Quer dizer, eles estavam assustados, abismados com o que estavam vendo. Ele ficou sem saber o que dizer. É engraçado que quando a gente não sabe o que dizer, é melhor ficar calado, né? Porque a gente acaba falando uma coisa que não tem nada a ver, né? É o caso aqui de Pedro, que falou uma coisa que não tinha nada a ver com a história aqui, né? Então, por isso que ele falou isso, estava com muito medo. Mas o que aconteceu, né? Pedro mal terminou de falar com Jesus, aconteceu o verso 7 aí. O que aconteceu? A seguir, veio uma nuvem que os envolveu. E dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. 8. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Já pensou, queridos ouvintes? Que coisa impressionante, hein? Olha que assim que Pedro terminou de falar, apareceu uma nuvem, né? Imagina uma nuvem, né? Quem já viajou de avião, teve a oportunidade de olhar pela janela, né? Dá para imaginar uma nuvem de cima. Tem um momento que parece um tapete de nuvens. Você olhando aqui de baixo também vê aquelas nuvens, parece um algodãozinho, né? Imagine uma nuvem envolvendo ali Pedro, Tiago, João, Jesus. E aí, de dentro da nuvem vem uma voz, a voz do Pai, não é? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quer dizer, esse é o meu filho amado, dê ouvidos ao que ele diz, né? E aí, de relance, quer dizer, eles olharam assim de ladinho de olho, né? De relance, olharam ao redor, depois que o Pai falou, direto da nuvem, já não estavam mais nem Elias nem Moisés. Foi, né? Muito rápido. Muito rápido, ou seja, Jesus ele mostrou isso para os discípulos, apenas para Pedro, João e Tiago, para que eles vissem como seria a nossa vida lá no céu, né? Com o corpo glorificado já. Mas o nosso querido Pedro, João e Tiago não tiveram oportunidade de conversar com Elias e Moisés, não é? É verdade. Porque eles estão mortos, estão lá na glória com Jesus, não tem como passar para o lado de cá e ficar conversando. Aí, a seguir, vai haver uma explicação aí de Jesus, né? Qual é o título aí do próximo versículo? A vinda de Elias. Pronto. Aí no versículo 9, né? Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Olha aí, então Jesus orientou a eles, né? Veja que Jesus trouxe eles para que eles vissem o que iria acontecer quando Jesus ressuscitasse, né? Esse corpo glorificado que Jesus ia tomar. Então Jesus disse, não divulguem. Mas, né, no 10, eles obedeceram? Eles aguardaram, eles guardaram a recomendação, mas ficaram se perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Tá vendo? E aí eles não entenderam o que seria ressuscitar, quando Jesus dizia, olha, eu vou morrer crucificado, mas eu vou ressuscitar. E aí eles não entenderam o que significava ressuscitar, não entenderam que Jesus, quando ressuscitou,
ele ressuscitou num corpo glorificado, né? Num corpo, o mesmo corpo que ele tinha naquela cruz do Calvário, esse corpo reviveu, e quando Jesus subiu aos céus, subiu em corpo glorificado, um corpo diferente, um corpo que Jesus tinha, a gente vai ver, já vimos em Mateus, que estava num ambiente fechado, Jesus entrava sem abrir a porta. Então é um corpo poderoso, diferente, né, que nós todos vamos receber. Muito bem. E aí Jesus agora vai explicar um pouco mais. Eles vão perguntar algumas coisas a Jesus porque eles não entenderam o que significava. Eles não entenderam o que significava ressuscitado entre os mortos, né? Então vamos ver aí o versículo 11. E interrogaram, dizendo... Rogaram a Jesus, né? Porque os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro. 12. Então lhes disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas? Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Então, olha só, Jesus está dizendo que estava realmente nas Escrituras, no Antigo Testamento. Era uma pergunta, né? Dito, uma pergunta grande. Exato, estava dito que Elias, antes do Messias chegar, Elias voltaria. Mas na verdade, não era o Elias propriamente dito, porque uma pessoa que morreu não volta. O que estava escrito é que alguém voltaria, alguém seria usado, na verdade, por Deus, com a mesma missão que Elias cumpriu, que era a missão de denunciar o pecado e chamar o povo ao arrependimento. Lembra Elias combatendo os profetas de Baal, né? Dizendo ao povo, nós vamos ler isso no Velho Testamento, quando formos para lá. Teve uma época, queridos, que o povo de Israel queria seguir outro Deus chamado Baal. É verdade. E Elias então se levantou e chamou o povo: olha, eu vou mostrar a vocês o verdadeiro Deus. O nosso Deus é que é Deus, que Baal não é Deus. Então Elias, ele sempre trazia o povo, procurava trazer o povo para se arrepender e voltar aos caminhos de Deus. A mesma coisa que fez o nosso querido João Batista. Exatamente. Então João Batista, ele veio na mesma função do profeta Elias, e é isso que Jesus vai dizer no 13 aí. Olha, olha aí. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Foi João Batista que fizeram o que com ele? Prenderam e mataram. Decapitaram. Cortaram a cabeça dele, decapitaram. Né? Então, na verdade, João Batista, a gente já mostrou isso, né? Que nas profecias lá do profeta Isaías, já dizia, né? Que voz sobre João Batista, voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Que era o quê? João Batista ensinava pelos desertos, e ele ensinava que o povo se endireitasse, se preparasse para receber o Messias, o Salvador, que o povo se arrependesse da sua forma de viver e se entregasse a Jesus, né? Então, muito bem, aí já passamos um outro pedaço, esse pedaço muito interessante da vinda de Jesus e como Jesus levou, né, missionário, os apóstolos para ter uma mostra, né? Mostrar para eles o que seria um corpo glorificado nessa transfiguração de Jesus. Vamos ao 14, então. Tem título, né? A cura de um jovem possesso. Eita, lá vem o endemoniado de novo. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Imagine a cena. Eles estavam voltando daquele monte, né? Depois de ver aquela cena maravilhosa. E aí viram a multidão, os 9 discípulos que ficaram, porque 3 foram. Mas né? Os outros ficaram. Os outros ficaram. E viram que havia uma multidão, né? Que discutia, os escribas discutindo com os discípulos. Imagine que estava uma cena meio confusa, né? Aí no verso 15 diz o quê? E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. 16. Então ele
ele, Jesus, interpelou os escribas. Ele questionou os escribas. Interpelou é questionar, né? Que é que discutieis com eles? Perguntou aos escribas, né? Porque estão discutindo. E um dentre eles, no 17, respondeu: Mestre, trouxeste o meu filho possesso de um espírito mudo. Mudo. Tá certo. 18. E este, onde quer que o apanha, lançam-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Vamos entender o que aconteceu aqui. O pai, né? Um pai trouxe o seu filho. O menino estava possesso. Possesso é quando a pessoa perde o controle do seu próprio corpo, né? É. Então o demônio estava manifestado nesse menino, estava controlando o menino. Os discípulos, os apóstolos, eles estavam tentando expulsar. E o que esse espírito estava fazendo no menino? Estava provocando que o menino fosse mudo, não conseguia falar, né? E também no verso 18 diz o quê? Que o espírito imundo, né? Esse demônio, quando manifestava no menino, fazia o quê? Lançava ele por terra. Fazia ele cair na terra. Ele espumava, né? Espumava, olha. E ficava rangendo os dentes. E vai definhando. Definhando é enfraquecendo. Ele já estava fraquinho. Porque certamente não conseguia comer nesse estado. Quer dizer, é uma situação difícil, né? Já vimos casos assim, né? É verdade. De pessoas espumando, se debatendo no chão, né? Sentarem doentes, manifestados, né? E agora, aí o que o pai diz ali, ainda no 18? Roguei, quer dizer, pedi, né? Roguei a teus discípulos, né, aos discípulos de Jesus, que o expelissem. O expulsassem, né? E eles não puderam. Eita, pronto, e agora? Não conseguiram. No 19. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. Mandou trazer o menino, né? Fez um lamento, né? É. Jesus esperava que os discípulos pudessem ter conseguido expulsar esse demônio, né? Mas Jesus lamentou geração incrédula, né? Que não crê. Até quando eu estarei aqui pessoalmente com vocês ensinando, né? Até quando vos sofrerei? Quer dizer, até quando eu vou sofrer de ver vocês sem conseguir fazer uma coisa que eu já dei autoridade para vocês fazerem, né? Aí Jesus pediu para trazerem o menino. E aí, no verso 20? Trouxeram, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Pronto, aqui uma pausa para explicação, né? Veja que o menino foi trazido até a presença de Jesus e, ao ver Jesus, o demônio manifestou, jogou o menino na terra, ficou mais agitado ainda, e ficava, né? Revirando na terra, porque e espumando, ele sabia que ia embora, e não queria ir, estava fazendo aquilo. Aqui eu quero orientar você, meu querido ouvinte. Se você, às vezes você presenciou em algum momento, né, algum homem de Deus, alguma mulher de Deus impor as mãos sobre uma pessoa e a pessoa manifestar com o demônio e cair no chão e se rolar no chão, e talvez você tenha ficado escandalizado, né? Você tenha dito: isso é um absurdo, está machucando a pessoa, né? Nós já ouvimos isso, né? Algumas vezes a pessoa pensando: está machucando a pessoa, para que ficar rolando no chão desse jeito, né? Ou então você até chegou a dizer: quando Jesus expulsava demônios, isso não acontecia, não machucava a pessoa. Mas observe que está acontecendo exatamente isso, não é, missionário? É verdade. A Bíblia está relatando, eu vou ler de novo, verso 20. E trouxeram-lhe, quer dizer, trouxeram um menino. Quando ele, o menino, viu a Jesus, o Espírito imediatamente, na mesma hora, o agitou, ficou balançando, né, com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, girava para lá e para cá, espumando. Então, aconteceu com Jesus também. Então, é para você, meu querido ouvinte, não ficar escandalizado, porque às vezes isso acontece
mas a pessoa que está orando e mandando embora em nome de Jesus está ali sendo usado por Deus para libertar aquela pessoa daquela opressão, não é? Bom, aí no 21, será que Jesus se desesperou? Será que Jesus fez, e agora? O que ele fez? Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Pronto, tá vendo? Jesus ficou tranquilo. Jesus não fez, eu tô machucando o menino, né? Ele ficou conversando com o pai, continuou conversando. Há quanto tempo isso acontece, né? Aí o pai respondeu o quê? Desde a infância, respondeu. 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Olha, tá aí o objetivo desse demônio, era matar o menino, né? Ou lançando na terra, ou lançando no fogo, ou lançando na água. Então veja que Jesus estava conversando com o pai, né? Não ficou aperreado, nem saiu correndo, nem ficou, né? Bom, aí o pai agora faz uma pergunta para Jesus, né? Mas qual é a pergunta do pai? Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quer dizer, né? O pai já estava meio desesperançoso, né? Porque os discípulos não conseguiram. E até aquele momento não tinha acontecido nada. Jesus ainda não tinha... lá, né? Então ele pergunta a Jesus, agido. Se tu podes alguma coisa, né? Tenha compaixão de nós. Aí o 23, o que diz? Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Repita, missionário, esse versículo é... Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Ouviu, Amém. querido ouvinte, querida ouvinte? Tudo é possível ao que crê. Tudo que está de acordo com a palavra de Deus, não é? É importante dizer, é possível ao que crê. E tudo que está de acordo com o que Deus quer naquele momento, não é? Não adianta dizer, eu quero então o marido daquela irmã. Não, aí não está de acordo. Não adianta crer. Com a vontade de Deus. Mas não está de acordo com a vontade de Deus, não é? Então, tudo que está de acordo com a vontade de Deus é possível ao que crê. E tudo que está liberado para aquele momento, né? Deus às vezes sabe que a gente não está preparado para receber aquilo naquele momento, né? Então, tudo é possível ao que crê, debaixo da soberania do Senhor Jesus. E aí Jesus diz, tudo é possível ao que crê. E aí, no 24, qual foi a resposta do pai? Será que o pai disse, eu não sei, será? Do menino, não é? Foi o que o pai disse no 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Glória a Deus. Talvez, ouvinte, seja isso que você precisa fazer com Jesus. Aqui o pai do menino, né, reconheceu que ele disse, eu creio. Ele declarou, eu creio. Mas ele pediu ajuda a Jesus, dizendo, me ajuda na minha falta de fé. Quer dizer, ele determinou, eu creio, ele declarou, mas ele também reconheceu que era difícil para ele crer naquilo. É verdade. Às vezes, queridos, eu tenho visto pessoas que elas estão sendo oprimidas por Satanás, estão sendo trituradas mesmo, igual esse menino. E elas até vão na igreja, e elas até declaram, eu creio, está repreendido, em nome de Jesus fala. Mas o coração não está realmente crendo naquilo. Está duvidando ainda um pouco. E a pessoa, às vezes, tem receio de dizer essa frase para Jesus. Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Às vezes a pessoa quer falar assim, como se repetir muito uma coisa fosse transformar-se em... fizesse a coisa acontecer. Mas Jesus fosse pensamento positivo, né? Tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vos farei. Então, ele diz que a gente pode pedir a ele qualquer coisa. Só que a gente tem que crer. E se a gente não está crendo, está duvidando de alguma coisa, uma pequena dúvida que seja, temos que abrir o jogo com Jesus e dizer, Senhor, me ajude na minha falta de fé. Eu vejo que esse pai, ele acabou de dizer, eu creio. E disse Por que isso ele disse, depois? me ajuda na minha falta de fé? É porque ele está dizendo a Jesus assim, mestre, eu creio, mas olha, é difícil, viu, crer nisso que o Senhor está falando, que o Senhor vai conseguir. Mas eu peço, me ajude na minha falta de fé. Sincero, né? Aí não teve jeito, porque no 25, o que Jesus fez? Vendo Jesus que a multidão
concorria. Tava ali aglomerado para ver, né? Porque quando é desgraça, todo mundo corre para ver. Quer ver o né? que é que está Todo mundo acontecendo. vendo ali, né? Né? A pessoa vai se salvar, não vai? Feito acidente. Quando tem um acidente, todo mundo para e fica aquele bolo ao redor, né? Vamos lá. Repreendeu o espírito imundo. Jesus repreendeu, né, o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Pronto, Jesus repreendeu, fez o que tinha que fazer, mandou embora, né? E aí, será que foi? E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu? Pronto, tá aí. Isso já aconteceu com a gente também, lembra? Verdade. A gente expulsando um demônio, uma vez a pessoa ficou, o demônio foi embora e a pessoa ficou caída, desacordada. Veja o que aconteceu com Jesus pessoalmente. E aí as pessoas que estavam ao lado, eu acho engraçado, ficaram assustadas, que é como se fosse a pessoa ao lado agorando, né? A pessoa aqui na Bíblia diz: morreu. Como é, missionário? Morreu. Né? Morreu. Então veja que aquele pessoal que fica ao lado ali do acidente, normalmente são pessoas que não tem nada para fazer e nada para ajudar e estão ali só para saber se a pessoa morreu ou viveu. Morreu, fala logo, morreu, né? Foi o que fizeram com Jesus logo aqui, né? Mas Jesus olha o que Jesus fez no 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Glória a Deus. Leia de novo, missionário. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Olha aí, quer dizer, Jesus não morreu nada, né? Jesus aí estava... E agora, o que você acha que os discípulos... Causou um espanto isso aí, né? Então os discípulos devem ter ficado extremamente assustados e surpresos, né? Por que eles não conseguiram expulsar? Por que mesmo diante de Jesus o demônio agitou, bagunçou, rolou, depois o menino ficou como morto, talvez para intimidar, não é? Pra pessoa, já pensou se a pessoa está expulsando um demônio, né? E depois que manda embora a pessoa fica assim como morto, e ainda chega alguém junto e fala: morreu. É para a pessoa ficar com medo, né? E será que morreu? Não tenha medo, né? Continue firme, como Jesus fez aqui. Pegue a pessoa pela mão, vamos lá, levante-se em nome de Jesus, né? E agora, o que você acha, aquele ouvinte, que os apóstolos disseram, hein? O que eles disseram? Você quer saber? Então você vai saber, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Fique ligado, em nome de Jesus, vá adorando a Deus. Agradeça a Deus porque esse poder de vencer as trevas está à nossa disposição hoje. A gente vai ver isso no final do Evangelho de Marcos. Mas glória a Deus por isso. Você vai saber o que os discípulos foram perguntar a Jesus. Mas não é agora não. Já, depois do nosso intervalinho, tá bom? Por enquanto, fique na paz e na graça de Jesus. Até já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino.
Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta. Deus é bom. Você está ouvindo o seu programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. E quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Amém. Estamos juntos aqui. Olha, nós deixamos aqui o primeiro bloco do programa, você no suspense, né? Você está nos acompanhando aí, aquele momento em que um pai, não é, traz um filho endemoniado e apresenta aos discípulos. Jesus não estava, né? E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. E o demônio jogava o menino na terra, o menino rangia os dentes, espumava pela boca. E quando Jesus chega, o menino chega perto de Jesus e o demônio logo manifesta e se joga no chão, fica lá rolando no chão para lá e para cá. E Jesus tranquilo conversando com o pai, né? Olha, desde quando isso acontece? O pai vai falando, né? Na verdade, Jesus queria nos dar uma lição de fé. Uma lição de fé, não é? E perguntou e o pai disse, olha, se podes fazer alguma coisa, Jesus, faça, tenha compaixão de nós. E Jesus então ensina para ele, ó, se pode, né? Tudo é possível ao que crê. E ali o pai do menino faz uma declaração, eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. Né? Então Jesus expulsa esse demônio, mesmo o menino, ainda Jesus expulsando, o menino fica desacordado, né? Aí tem os agoureiros ali que estavam perto, dizem, morreu, o menino morreu. Aí Jesus, não morreu não. Pega o menino pela mão, levanta, e aí chega o momento da curiosidade dos discípulos, né? Em saber por que eles não conseguiram expulsar. Marcos, estamos no capítulo 9, vamos agora ler o versículo 28, continuando, Marcos 9, 28, diz aí, senhor. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Por que não podemos expulsá-lo, o demônio? E aí Jesus responde no 29, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Pronto, o que é casta? É tipo, não é? Então, esse tipo de demônio que estavam enfrentando naquele dia não pode sair a menos com oração e jejum. Então, o que Jesus estava dizendo? Que existem certos tipos de demônios, e aquele era um tipo, que os discípulos precisavam estar mais em oração para enfrentar esse demônio e precisavam estar mais consagrados, no sentido de que o jejum, a gente vê na Bíblia que o jejum a gente faz para quebrar um pouquinho a necessidade da carne e se concentrar mais nas necessidades espirituais. Então é para isso que a gente faz o jejum, para se aproximar de Deus e para dizer para a nossa carne, olha, carne que eu estou falando, nosso corpo, não é? Corpo, você vai ficar hoje de manhã sem comida e sem bebida, se você puder, claro, né? Se você tem alguma doença, alguma coisa que impede você de fazer isso, você passa mal, não faça. Porque o jejum, queridos, não é um sacrifício para Deus. Se você fica com cara de coitadinho, achando que está fazendo um sacrifício para chamar a atenção de Deus, mas Jesus saiba não quer sacrifício de nós em não quer sacrifício. Momento. Ele quer um coração quebrantado, né? Ele quer um coração obediente. Não quero. Isso, né? Quer um coração quebrantado, um coração que queira obedecer a Ele. Mas o jejum, então, para que é, pastor? Não é para a gente sofrer, não? Não. O jejum é para você dizer, olha, hoje de manhã, por exemplo, não vou tomar café, só vou comer na hora do almoço. Eu vou ficar ali em oração, trabalhando. Você vai para o seu trabalho, faz o seu trabalho, mas você fica ali ligado nas questões espirituais, meditando na palavra que você leu de manhã. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, no horário que você quiser. Mas o fato é que é um momento que você diz, porque o corpo, missionário, ele clama por atenção o tempo todo, né? A gente já acorda com fome. Aí toma café da manhã. Chega 10 horas da manhã, já está com vontade de lanchar. Aí o almoça. 4 horas da tarde já quer um lanchinho. Fora a beliscada que dá aqui e ali.
Então o corpo está toda hora te chamando, pedindo atenção, né? Quero comer, feito bebê. Chorando. Mas tem uma hora, quando a gente é adulto, que a gente tem que dizer, não, agora de manhã meu corpo vai ficar quieto aí, não vou atender suas necessidades. Vou me concentrar em alimentar o meu espírito. É isso que é o jejum. E assim ficar mais perto de Deus. Mais perto de Senhor Deus. Jesus. É o objetivo do jejum. Você entendeu, querido ouvinte? Então esse é o objetivo. Então Jesus deu essa dica aqui para os discípulos e serve para nós também, não é? Aí vamos em frente agora, vamos para o versículo, Marcos capítulo 9, versículo 30. Tem um título aí, não é? De novo Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Bora ver. No 30. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse. 31. Porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. 32. Eles, contudo, os discípulos, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo, né? E temiam perguntar a Jesus, quer dizer... É verdade, Jesus, que o Senhor vai morrer e ressuscitar? Eles não entendiam o que era ressuscitar. Como a gente diz aqui no Nordeste, aperreados. Aperreado, mas não quiseram perguntar. Isso é ruim, viu, ouvinte? Você não deve permanecer na dúvida, não é? Quando tiver uma dúvida a respeito da palavra de Deus, do Senhor Jesus. Procure um irmão que já tem experiência aí na palavra de Deus. Você identifica nesse irmão, nessa irmã, uma vida com Deus e tire suas dúvidas, porque a dúvida ela impede a pessoa de conhecer a Deus, né? A pessoa fica em dúvida. O que Jesus estava dizendo ali, né? Eles não entenderam nada. Hoje a gente sabe que Jesus estava falando que o próprio corpo que morreu na cruz iria se erguer lá no túmulo. Mas ele nunca tinha acontecido isso antes. Então não tinha isso. Como é isso? Conhecimento, né? E não quiseram perguntar. E agora? Agora vem um negócio que atrapalha muita gente nos ministérios por aí. Qual é o título dessa parte? O maior no reino dos céus. Eita! E agora, meu querido ouvinte, meu querido irmão, você quer ser o maior ou você quer ser o menor? Hein? Você quer ser o chefe, o manda-chuva, o bam-bam-bam, o principal? Ou você quer ser como João Batista, que ele disse que ele cresça, né? Que Jesus cresça e que eu diminua? Vamos ver o que aconteceu entre os 12 discípulos. Marcos 9, 33, né? Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? O que é que conversam no caminho? Jesus percebeu que no caminho de casa eles estavam conversando, discutindo, né? Assim, debatendo. Entre eles, mas sem deixar Jesus ouvir, né? E aí? 34. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho discorriam, discutindo sobre si, sobre quem era o maior. Então veja, eles estavam discutindo entre eles, entre os discípulos, quem era o chefe, quem era o maior. E veja que eles, a Bíblia diz no 34 aqui, que eles ficaram em silêncio quando Jesus perguntou: o que vocês estavam discutindo lá atrás? O que vocês estão conversando aí sem deixar ouvir? É como se eles soubessem, não é, missionário? Que eles não estavam discutindo uma coisa boa. Não é assim que a gente faz quando a gente está discutindo uma coisa que a gente não tem certeza se é correto. E alguém pergunta, gente não quer que outra pessoa escute. Estavam falando de quê? Nada. É uma coisa aqui, uma silêncio, coisa bobinha. Né? Quer dizer, veja que provavelmente o Espírito Santo já estava falando com eles ali que aquela discussão não era saudável, não era boa, né? E aí o que aconteceu? E Jesus que conhece o nosso coração, né? não é? 35, né? E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último
e servo de todos. Olha aí. Então, Será o último e servo de todos. Jesus aqui deu uma no gogó dos discípulos, né? Primeiro que eles não contaram para ele o que eles estavam falando. Mas eles ficaram surpresos, né? Porque Jesus já sabia. Com a sua capacidade, né? De conhecer o coração. Dirigido pelo Espírito Santo, do qual ele estava cheio, o Espírito Santo então revelou a ele. Estão discutindo aí quem é o maior, quem é o chefe. E aí Jesus disse a eles, olha, é o seguinte, alguém aqui quer ser o primeiro? Quer ser o chefe? Será o último. Então, se você quer ser o primeiro, você vai se colocar na última prioridade, posição, e você vai ser servo de todos os outros. Percebeu, ouvinte? Então, isso é contra o que a gente tem visto no coração de muitas pessoas que querem um ministério para serem servidos, né? Querem andar como um pequeno príncipe e com auxiliares ao redor, paparicando, chalerando e servindo como se a pessoa fosse um rei, não é? É verdade. Rei entre nós, não é, missionário? Só tem um. Jesus. Como é o nome dele? Jesus, né? Então, se você quer ser um líder, se você almeja ser o maior, primeiro tire isso logo do seu coração. Porque isso não é uma coisa boa de se almejar, de se desejar, né? O que a gente tem que desejar é que Deus nos use para servir os outros, não é? Exatamente. É isso que a gente tem que desejar. E o que foi que Jesus fez? Foi então, isso que ele fez. Né? Aí ele mostrar, né, quis dar um exemplo, apóstolos, né? No 36. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a no braço, disse-lhes. 37. Qualquer que receber uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Ok, então tá aí. Tá aí Jesus falando que nós temos que nos tornar como uma criança, né? Nós temos que tirar do nosso coração essa ganância, né, missionário? Dentro da igreja, dentro dos ministérios, as pessoas brigando por cargo, né, por posição. Misericórdia. Não pode, né? A gente tem que se colocar como ovelhas. Somos todos ovelhas, né, missionário? Se é uma ovelha, eu sou um ovelho. Brincadeira, viu, ouvinte? Não existe ovelho, mas eu faço essa brincadeirinha, né? Ela é uma ovelhinha, missionário, eu sou um ovelhinho. Você que nos ouve aí é um ovelho também, ou uma ovelha. E o pastor quem é? É um, Jesus Cristo. Mas o senhor está dizendo aí que é o pastor Gilberto Costa. É porque a gente aqui, como ovelhinha, Jesus nos chamou para compartilhar com vocês esse ensino. Mas nós somos ovelhas como você, né? Temos nosso momento de ovelha, nosso como a gente momento de ovelha, onde nós somos ministrados, e nosso momento de pastorear, de te ajudar. Como se a gente fosse coleguinha ovelha do mesma manada, né? Do mesmo rebanho. É isso Mas mesmo. O nosso pastor, que está sobre todos nós, que é Jesus Cristo, né? E o Espírito Santo que nos dirige aqui na terra. Tá certo assim? Então, glória a Deus por isso, né? Vamos então adiante aqui, porque Jesus vai ensinar aqui uma coisa muito bonita, né? Jesus vai ensinar agora tolerância, hein, gente? E fazer coisas boas. Ele vai ensinar no 38. Diga aí, senhor. Jesus ensina a tolerância e a caridade. 38. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Eita, e aí, ouvinte? Percebeu aí a cena? O grupo, Jesus e seus discípulos estavam passando, e ali o João viu um homem que estava fazendo a obra de Deus, né? Porque o homem estava fazendo o quê? Vamos ver se o homem estava fazendo alguma coisa errada. João disse que o homem estava expulsando demônios em nome de Jesus. Certo. Tá certo ou errado? Certo. Tá certo. Só que João viu o seguinte, ó, esse homem não faz parte do nosso grupo aqui, do nosso grupinho. Aí por causa disso, João foi lá e proibiu esse homem. Não faça isso.
que é que você acha, ouvinte, que Jesus respondeu? Será que Jesus aprovou essa atitude? No verso 39. Mas Jesus respondeu: não proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. 40. Pois quem não é contra nós é por nós. Aleluia. Então tá aí a resposta de Jesus a João, né? Dizendo: João, você está errado, não é? Aquela pessoa estava expulsando demônios em meu nome, não importa que ele não está no nosso grupinho aqui. Ele já foi uma pessoa que provavelmente ouviu algum ensinamento, não é? Ou foi tocado pelo Espírito Santo, aprendeu e estava sendo usado para fazer a obra de Deus. Então veja João aqui demonstrando, né, missionário? Às vezes a mesquinhez, me perdoe o peso da palavra, mas a mesquinhez que há no espírito do ser humano. É verdade. Achando que só o seu grupo é que está habilitado, né? É que tem autoridade para fazer e obedecer a palavra de Deus e fazer a obra de Deus. Então aqui o nosso querido Salvador Jesus está dizendo a João: João, você está errado, porque aquele que é por nós não é contra nós, né? Então, se aquele homem está ali expulsando demônios em meu nome, está me obedecendo, deixe ele quieto lá fazendo a obra, o Espírito Santo está usando ele. Não proíba porque não faz parte do seu grupo. Então, meu irmão, minha irmã, pare com isso, viu? De olhar os irmãos de outros grupos atravessados, né? Se você está achando que no seu grupo é o único grupo que prega a palavra de Deus corretamente e que tem permissão de fazer a obra, peça perdão a Deus agora, hoje mesmo. Peça perdão porque você está prestes a se comportar como uma seita. Uma seita é alguém que se separa. A palavra seita vem de sectário, de separação. Então acabe com isso. Veja que João, o apóstolo João, abençoado, dirigido por Deus, escreveu o Evangelho de João, primeira, segunda e terceira carta de João e Apocalipse. João, ele acabou de fazer uma grande bobagem que Jesus teve que corrigir. E mais, será, missionária, que esse homem que foi proibido, aqui a Bíblia não relata que João voltou lá para pedir perdão a esse homem. Será que esse homem permaneceu firme com Jesus? Não sabemos. Ou será que por essa proibição esse homem se desanimou e não fez mais a obra de Deus? É verdade. Então João pode ter acontecido isso, né? João pode ter falado algo e impedido de levar aquele homem a pecar, a deixar Jesus. Porque o homem deve ter dito: poxa, João, o discípulo que anda com o mestre, mandou eu parar, me proibiu, então não posso fazer não. Não sabemos o que aconteceu. Mas João colocou esse homem em risco, né? Então você, irmão, irmã, ouvinte, por favor, não faça isso, né? Ouça a voz do Espírito Santo que está falando com você agora você através... Você pode estar tirando aquela pessoa da presença de Deus. Da presença de Deus. E evitando... Ele nunca mais querer saber de Jesus. É verdade. Então, glória a Deus que tivemos essa chamada de atenção. Vamos em frente agora no versículo 41. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que ele, de modo algum, perderá o seu galardão. A sua recompensa. Então, galardão e recompensa, queridos. Aqui Jesus está ensinando que se alguém fizer algum bem a você, né? Cuidar de você, lhe der um copo d'água, lhe der o que comer, por saber que você é de Jesus e querer ajudar você porque você faz a obra de Deus, Jesus está dizendo que essa pessoa que faz isso, que ajuda a quem faz a obra de Deus, terá a sua recompensa, né? O seu galardão. Glória a Deus por isso. Vamos lembrar que os apóstolos na época, eles seguiam para lá e para cá, não é? Porque havia sim um grupo de pessoas que mantinha, não é? Os apóstolos, mantinha os discípulos, mantinha o grupo de Jesus com recursos. Então, por isso que é fundamental você, irmão, irmã, ouvinte, ser um dizimista fiel na sua igreja. Isso, ofertante, é muito importante.
Muito importante. Ser dizimista, fiel e ofertante na sua igreja. Não é isso? Leve lá, seja fiel, tudo que passar pelas suas mãos, porque Isso. a sua igreja só vai se manter aberta, pagando energia, não é? Pagando ar-condicionado, quem tem água, podendo, aqueles pastores que se dedicam exclusivamente à obra, não é o nosso caso, né? Nós temos um trabalho secular e fazemos a obra de Deus, mas há irmãos que deixam fazem a obra 24 horas. Exclusivamente. Então, de que eles vão viver? Precisam se manter, né? Os dízimos, não é? E das ofertas. Então, queridos... E tem aquela oferta chamada oferta alçada. Né? Que muitas vezes a igreja, olha, o pastor coloca, deu um buraco no telhado aqui, choveu, né? Caiu uma pedra, vamos precisar reconstruir o telhado. Então, o pastor levanta, coloca essa necessidade para os irmãos. E pede uma oferta especial. E diz, quem puder trazer uma oferta para a gente... Baseada na palavra de Deus, né? Na palavra de Deus. Que é a oferta alçada. Levantada. Então, queridos, não tenha vergonha, nem fique com raiva quando o seu pastor leva para você a necessidade de haver dízimos e ofertas, porque é bíblico, né? Algumas pessoas falam... A gente já teve programas sobre isso, né? A pessoa pode ver sobre na nossa página no Facebook, mas resumindo para você, foi sim o dízimo uma ordenança no Velho Testamento da lei, e as ordenanças foram sim eliminadas por Jesus na cruz, é verdade, mas lembre-se que o dízimo foi instituído antes da lei. Abraão começou a dar o dízimo a Melquisedeque, um sacerdote, né, que ali era uma figura que representava Jesus. Então, antes da lei, na graça, no Novo Testamento Jesus, já vimos em Mateus Jesus dizendo aos fariseus, né, que eles davam o dízimo, mas eles não adoravam, não se quebrantavam diante de Deus. Então Jesus dizendo, vocês deviam dar o dízimo, se quebrantar e continuar dando dízimo. Então, o dízimo é simples. E a oferta é simples, é para que haja mantimento na casa, na igreja, a igreja funciona. Nós aqui do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico não recolhemos dízimos e ofertas porque somos um ministério de ensino, apenas ensinamos. Nós somos uma igreja com todos os departamentos funcionando. Nosso ministério é ensinar, edificar a sua vida na palavra de Deus. Mas na sua igreja, seja fiel, leve o seu dízimo e suas ofertas, né? Muito bem. Queridos, eu quero agora orar pela sua vida, porque eu quero trazer vários temas que falamos aqui, não é? Vários temas. Vamos orar para que o Senhor possa firmar esses temas, né, no seu coração. Amém. Feche os seus olhos, se você puder. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entro, Pai, na Tua presença, junto aqui com a missionária Fátima. E nós, Pai, apresentamos esses ouvintes, Senhor. São tantas pessoas que nos ouvem em tantos lugares da cidade, Pai. Para a Tua glória, as ondas da Rádio Renovação FM, do 89.1 FM, chegam em muitos lugares, da Zona Norte até o centro da cidade, em muitos lugares. E nesse momento, Pai, há pessoas nos acompanhando que foram tocadas por alguma coisa que foi ministrada aqui. Afinal, hoje, o Senhor trouxe esse tema no Evangelho de Marcos, falamos de expulsão de demônios, falamos de fé, falamos daquele pai, daquele menino endemoniado que disse, eu creio, Jesus, mas me ajude na minha falta de fé. Falamos que isso falta para algumas pessoas, Pai. Falamos que não devemos desejar ser o primeiro, ser o maior. Pelo contrário, devemos apenas desejar Te servir. Que o Senhor nos dirija para que a gente sirva aos nossos irmãos amados e sirva aqueles que ainda não estão com a vida governada por Ti, Jesus. Então eu apresento essas vidas, Pai, para que essas vidas possam Te conhecer, Pai. Eu apresento, Pai, os ministérios das pessoas que nos ouvem, Pai. E clamo por tolerância, clamo que nós nunca façamos o que fez o apóstolo João aqui, que proibiu aquele homem que estava pregando
libertando as pessoas em nome de Jesus. Proibiu porque aquele homem, aquele servo não andava com a turma de Jesus. E Jesus repreendeu João, disse: não, de jeito nenhum, não faça isso, porque quem não é contra nós é por nós. Então, que tudo isso que foi ministrado, o Espírito Santo possa confirmar, ouvinte, no seu coração. Amém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus possa transformar você. Amém. Possa eliminar todo ranço, possa eliminar todo preconceito, toda doutrina falsa que não venha da palavra de Deus, toda doutrina de homens caia por terra e permaneça na sua mente e no seu coração a palavra de Deus, a sã doutrina, que é a pura palavra de Deus, do jeito que ele ministrou, do jeito que Jesus ensinou, com a humildade que ele ensinou, e que a gente deseje realmente isso, que Jesus cresça e que a gente diminua. Amém. Quer dizer, que ele apareça, que o perfume dele apareça, que a capacidade dele apareça. E não a nossa capacidade. Afinal, Pai amado, nada nós podemos fazer se não for contigo, nos guiando e nos capacitando. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego essas vidas, abençoa e ministro sobre elas, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo. E se você crê, ouvinte, diga um amém bem bonito aí. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que bom, né? Missionária, se nós concluímos, né, essa nossa programação de hoje, mas essa pessoa que não pôde ouvir o programa todo ou quer ouvir os programas anteriores, o que ela faz? Ela acessa o seu Facebook, o próprio Facebook, e lá na área de pesquisa, né, lá em cimazinho, tem lá pesquisa, você coloca o nome Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Como clica, é mesmo o nome? Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Clica lá e logo vai abrir a página do Ministério. Depois vai na área de vídeos. E lá tem uma série de vídeos, só áudio, né, porque é um programa de rádio. Isso. Mas ele tem lá os títulos, na sequência. Tem mais de 100 já, mais de 100 programas. Todos os programas que fizemos aqui na rádio. Com temas específicos. E esse da Bíblia já vai no 52, o 51, 52. Então, para te abençoar, para que você possa compartilhar e ouvir e aprender mais. Aprender do Espírito Santo, né? Em nome de Jesus. Então, fiquem todos na paz, queridos, e na graça de Jesus. Amém. E amanhã estamos de volta seguindo a palavra de Deus. Até amanhã. Até amanhã. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.